Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, Jesus no meio deles, apressou-se Jesus no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Privilégio para mim repetir esta noite o que tenho dito milhares de vezes, que a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Você está convidado a dizer o amém que você acha que merece, de acordo com a qualidade do que você vai ouvir. Aí você diz o amém, amém ou amém. Glorificado seja o Pai eterno. Amém. Glorificado seja o Filho de Deus, o nosso precioso Redentor. Amém. Glorificado seja o magnífico Espírito Santo, o nosso Consolador. Amém. Deus seja louvado, honrado e admirado, proclamado, venerado para todos sempre. Amém. Estejamos, por especial gentileza, de pé mais uma vez. Eu assumi um compromisso com Deus no dia 10 de maio de 1960, dia que eu fui ordenado ao precioso e sagrado ministério do Evangelho. Eu assumi um compromisso de Deus, com Deus, de pregar a palavra dele, de não pregar as minhas ideias, de não pregar os meus sentimentos. De maneira que sempre que eu prego, eu espero de todo o meu coração que as pessoas compreendam que o que eu estou falando, eu recebi do Senhor. Eu tenho ido muitas vezes a certos cultos, a certas reuniões, a certos eventos, e eu tenho desejado tanto trazer uma palavra. E o dono da palavra e o dono da igreja diz: vá pelo meu caminho. O que eu vou lhes falar esta noite, eu recebi do Senhor. O que eu vou lhes falar esta noite, eu nunca preguei antes na minha vida. O que eu vou lhes falar esta noite, eu recebi do Senhor. Aceite-o como recebido do Senhor, porque a palavra do Senhor faz bem ao nosso coração. Quanto àquele assunto, amado, está muito perto de ser resolvido, viu? É uma questão de semanas e Deus estará pondo a sua mão perfeita, está bem? Só glorifica ao Senhor. Bom, vamos abrir a Bíblia no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme escreveu o evangelista Mateus, capítulo de número 25. Ninguém tem nada com isso, com o que eu vou dizer agora, mas também não custa nada eu dizer. Faz 20 anos que eu não prego sobre a parábola das 10 virgens. Faz 20 anos. Eu tenho pregado sobre tudo que eu encontro na Bíblia, mas 20 anos ninguém vai encontrar uma mensagem minha sobre a parábola das 10 virgens. Porque eu cheguei a uma conclusão que é a parábola mais difícil da Bíblia. Eu cheguei à conclusão que é um dos textos mais difíceis da Bíblia. E para não complicar, eu nem vou pregar sobre ela. E Deus me disse para falar sobre ela nesta noite. Você ficou curioso por que eu acho que é a parábola mais difícil da Bíblia? Porque é um casamento sem noiva. Fala das 10 virgens, fala do noivo, mas não tem noiva. Eu disse, não, a noiva são as virgens. Então o rapaz era afoito, casou com 10, ou pelo menos com 5. Era noivo de 10, casou com 5. Mas hoje eu vou falar, porque Deus me ordena que fale. Se você veio preparado para ouvir a voz do Senhor Deus, eu quero pedir que você diga: eu vim para isto. Mateus 25. Então o reino dos céus será semelhante. Quando eu parar, os irmãos leiam uma ou duas palavras que vem em seguida, que é para ver uma sintonia e uma parceria. Então o reino dos céus será semelhante a que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do, e 5 delas eram prudentes, e 5, as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas, e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Qual o clamor?
saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Repetiram, só mais uma vez, disseram dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas mas as prudentes responderam, dizendo, não seja caso que nos falte e diante aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas para as bodas. E este é um dos versículos mais tristes que eu encontro na Bíblia, em um certo sentido, porque essa porta que se fechou não se abriu mais, e fechou-se a porta. Eu quero louvar a Deus esta noite por todas essas portas que estão abertas, porque esta aqui se fechou. Versículo seguinte, e depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor. E ele respondeu e disse, verdade vos digo que vos não. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Eu quero lhe pedir que ponha a mão no seu coração por especial gentileza e diga, Senhor, esta noite de terça-feira, eu estou aqui, trazido por Ti, para ouvir a Tua voz. Eu peço ao Espírito Santo que fale comigo. Amém. Antes que você se sente, só um favorzinho, é muito rápido. Eu quero pedir que você cumprimente duas pessoas. Primeiro uma, termina, e depois cumprimenta a outra. E para cada uma você diz assim, foi muito bom você ter vindo. Amém, pode sentar. Vamos lá que são 9. Esta não é uma cruzada evangelística, e quando eu vou a uma cruzada evangelística, eu me preparo, eu tenho que tomar umas vitaminas e estar bem forte, bem seguro, porque eu já sei que eu vou gritar e vou correr e vou cruzar. E eu sou obrigado a confessar, eu ainda gosto de cruzadas. Oh, coisa fatal. Mas hoje não é uma cruzada. Mas também não é um culto em que eu esteja aqui para ministrar a palavra de Deus esperando. Deus pode fazer o que Ele quiser aqui esta noite, mas eu não venho sonhando em ver ninguém saindo correndo pelo corredor. Se sair vai ser uma bênção. Porque eu vou lhes falar esta noite em termos de reflexão. Eu talvez não esteja me dirigindo muito às emoções dos irmãos. E nós precisamos de envolver as nossas emoções na obra de Deus. Não é possível que o diabo seja mais digno do que Deus. Porque o diabo se diz que ele é digno de receber as emoções dos pecadores. Os irmãos sabem, esta cidade é conhecida por um dos mais fortes carnaval que existe no Brasil. Não é possível que os homens tenham o direito de dar as suas emoções para Deus e a igreja não. Eu não quero saber de emoção, eu quero ficar gritando na igreja. Só o diabo que merece emoção, não é? Grita aí, povo de Deus, grita aí. Isso. Eu não posso entender como é que o diabo merece o aplauso do povo dele e nós não. Levanta a mão. Se tu fosses paralítico, tu ia dizer como é triste não poder levantar a mão. Agora tu não és paralítico, não levanta a mão, por isso que eu levanto as duas. Bom, eu falei que ia falar de reflexão. Meu Deus. Eu quero lhes trazer algumas reflexões esta noite. Algumas reflexões baseadas na parábola das 10 virgens. Desde o dia que nós aceitamos a Cristo, os dois pontos fundamentais da nossa vida são, de acordo com a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versos 9 e 10, os dois pontos centrais da vida cristã. Se você puder ficar livre, ter a sua mão esquerda livre só por um minutinho, olhe para mim e faça o que eu faço, assim. Diga, o primeiro ponto fundamental da vida cristã é servir a Deus. O segundo ponto fundamental da vida cristã é
Esperar Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 9 e 10. Por que são dois? Porque um está no outro, está no outro. Muito bem. Primeiro ponto central, fundamental da vida cristã é servir a Deus. Segundo ponto é esperar Jesus. Se você serve a Deus, serve a Deus, serve a Deus e não espera Jesus, sua vida cristã não tem muito sentido. Agora, se você está esperando, não está servindo, você está num caminho completamente errado. A plenitude da vida cristã é servir a Deus, esperar Jesus. Servir a Deus, esperar Jesus. Servir a Deus, esperar Jesus. Quantos estão servindo a Deus e podem declarar isso nesta noite? Digam eu. E quantos estão esperando Jesus, podem repetir dizendo eu. Glória a Deus. E eu estou falando nisto, eu estou começando assim pelo seguinte, porque esta parábola não é para qualquer pessoa. Esta parábola é para quem espera Jesus. Quem não espera Jesus não precisa nem se incomodar com a parábola das 10 virgens. Porque a parábola das 10 virgens, ela... Desculpe, só um minutinho, por favor. Meu filho, vem cá, por favor, só um instante. Eu quero orar por tua cabeça para que não doa. Para que tu tenhas saúde perfeita na tua cabeça, para que não doa, para que tu sejas completamente sarado pelo Senhor. Amém. Glória a Deus. Eu estou falando que a parábola das 10 virgens é para pessoas que creem na volta de Jesus. Eu estou ministrando esta palavra do Senhor esta noite por duas razões. Primeira, porque recebi do Senhor. Segunda, porque o Senhor sabe que os senhores merecem esta palavra, porque estão esperando a volta de Jesus. Só diz amém quem quer. Agora a vinda de Jesus está mais próxima do que nós podemos imaginar. Eu acabei de ser informado de que uma certa emissora deste país estará lançando agora mais uma novela, e essa novela será inteiramente diabólica. Os que vão operar, os atores daquela novela são pessoas que terão nomes de demônios. O nome da novela é um nome demoníaco e o nome geral é Para Trás de Mim, Satanás, mas é Para Trás de Mim, mas a novela foi pôr Satanás na frente. Quando eu penso em coisas como esta, em que Satanás começa a ter um cartaz tão grande, uma evidência tão grande, uma importância tão grande, uma significação tão grande, eu penso que alguma coisa está tão completamente errada. 15 dias atrás alguém me mandou uma mensagem pelo WhatsApp, e quando eu ler a mensagem, é impressionante. Um pastor dando o seu testemunho perante o jornalista de que ele havia sido satanista, e ele contou algumas coisas, eu até reparti com o pastor Ezequias, e ele dizendo que lá no satanismo existe um grande projeto, e o projeto é acabar com a igreja. Eu quero dizer esta noite aquilo que todo mundo sabe, mas que é importante repetir: ninguém acaba com a igreja. Ninguém destruirá a igreja. O dono da igreja disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno. Nós vamos falar só uma palavra: e as portas do inferno. Não, uma palavra: e as portas do inferno. E as portas do inferno. E as portas do inferno. Não fica citando versículo para o diabo, não perdendo seu tempo, não. Cita só uma palavra: ei, Satanás. Não, ele já sabe o que é. 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 Não. Agora, já que nós estamos esperando Jesus, então nós devemos tirar proveito de toda a Bíblia. Devemos aproveitar o nosso tempo recolhendo da Bíblia lições mais especiais que o Senhor quer transmitir para nós. Por exemplo, vamos tirar proveito das parábolas. Tantas parábolas na Bíblia contadas por Jesus que estão relacionadas com a vinda dele, tantas. Mas parece que uma das mais impactantes é a parábola das 10 virgens. E eu quero começar agora a lhes fazer as reflexões. Todos os irmãos, certamente, menos talvez os novos convertidos de dias, de semanas. Os outros todos conhecem a parábola das 10 virgens, nós acabamos de ler agora. Então vamos fazer reflexões sobre aquilo que nós já conhecemos. Primeiro, Jesus classificou as 10 virgens em 2 grupos. Jesus classificou as 10 virgens em 2 grupos. Você está preparado para tomar o primeiro choque nesta mensagem? Você vai tomar pelo menos uns 4 ou 5. Você vai tomar o primeiro choque agora. Está pronto?
Para não cair da cadeira, segura aí, para não tomar o choque. O primeiro choque que eu vou lhe dar agora, extraído desta palavra. O primeiro choque é o seguinte: em toda a igreja existem crentes prudentes e crentes loucos. Quem está dizendo assina, eu, Jesus de Nazaré. E quem manda falar diz, eu, Espírito Santo. Em toda a igreja existem crentes loucos e crentes prudentes. Porque Jesus disse que aquelas 10 que representam toda a comunidade cristã que está espalhada no mundo, que está esperando o noivo, 5 eram. Eu não estou falando sobre matemática. Jesus aqui não está enfocando uma questão matemática. Jesus está enfocando as duas posições, loucas e prudentes. E você gostaria de saber qual é um dos trabalhos mais pesados do Espírito Santo na igreja? Quem gostaria de saber? Diga, eu gostaria. Então eu vou dizer agora qual é um dos trabalhos mais... Eu não estou dizendo que é difícil. Deus não tem dificuldades, mas Deus tem desafios. Deus não tem dificuldades, mas Deus tem desafios. Por exemplo, eu quero mencionar exatamente isto. Um dos maiores trabalhos que o Espírito Santo tem aqui na terra, dentro da igreja, é tirar os loucos da sua loucura e pôr no lado dos prudentes. Como Jesus disse que eram 5 loucas e 5 prudentes, o trabalho do Espírito Santo e está trabalhando. Espírito Santo, o senhor não para, não. É porque eu não quero que continue 5-5. Eu estou fazendo força para ficar 6-4. Aí chega um dia que a notícia corre, já não são mais 5-5, já são 6-4. Aí o Espírito Santo está trabalhando. Aí daqui a pouco, notícia boa, já não são mais 6-4, agora já são 7-3. Daqui a pouco já são 8-2. Esta noite eu estou olhando para esta igreja como povo de Deus e eu não sei qual é a proporção exata. Eu não sei quantos estão aqui que são loucos e quantos aqui que estão prudentes. Eu só quero fazer uma recomendação. Como Jesus disse que as 10 virgens eram algumas loucas e outras prudentes, esta noite, o Espírito Santo vai conseguir isso. Eu estou convicto. O Espírito Santo vai tirar alguns da sua loucura e vai mudar de posição e vai trazer para a sua prudência. Aleluia. Você só tem o direito de pregar o Evangelho se você tiver a ousadia de pregar aquilo que Deus lhe manda. Quantos podem falar? Amém? Agora, quando você lê a Bíblia, você vê tantas coisas, que quando você ouve uma mensagem, às vezes, se você lê a Bíblia com muita frequência, a sua mente e tal, geralmente, quando o pregador prega sobre um assunto, ele não traz um esclarecimento um pouco maior, aí as pessoas começam a pensar, e depois o pregador vai embora, e eles são atrasados lá. E tem crente que só pega o primeiro ponto da mensagem, porque ele engasgou no primeiro. E se o pregador puder ajudar, eu quero lhes ajudar aqui nessa questão. Qual é a questão? Existem 2 loucuras na Bíblia. Quer dizer, existem 2 tipos de loucura mencionados na Bíblia. A loucura de Deus e a loucura dos homens. Primeiro é a loucura de... Segundo é a loucura dos... E é muito interessante, porque eu estou falando esta noite, eu vou falar sobre loucura, e depois vou falar sobre vitória. Não é a vitória dos loucos, é a vitória dos prudentes. Agora, a vitória de deixar de ser louco é muito grande, porque a pessoa passa para o partido dos prudentes. Pois bem, então, o que é a loucura de Deus? Paulo escreve 8 vezes esta expressão. 8 vezes Paulo usa na sua primeira epístola aos Coríntios. A loucura de Deus, a loucura de Deus, a loucura de Deus, a loucura de Deus. Quando Deus faz coisas que nós achamos completamente erradas, aí Deus diz, você está achando errado, mas isto é minha loucura. Agora, quando nós fazemos coisas que nós pensamos que estão muito certas, Deus diz assim, você acha que está certo, mas é sua loucura. Então a loucura de Deus é uma loucura boa. A loucura de Deus é uma loucura que confunde o diabo. A loucura de Deus é uma loucura que confunde o inferno. A loucura de Deus é uma loucura que confunde os sábios. Mas a loucura dos homens é uma loucura que só serve, só interessa a Satanás. Esta noite, nenhuma pessoa que está neste santuário vai sair daqui em estado de loucura dos homens, porque Deus está nos arrastando, Deus está nos puxando, Deus está nos atraindo para aquela parte bonita, as prudentes. Quantos podem glorificar o nome do Senhor Jesus? Agora, a palavra está diante de nós
e tudo que nós temos diante de nós é a palavra, então não preciso sair dela. Não falarei nada que não corresponda à palavra, mas ouça-me, a próxima reflexão que eu quero fazer é a seguinte, vai repetindo após mim. As 5 virgens. Há tanta gente aqui que eu penso que pode ser mais sorte. As 5 virgens. Loucas. Eram loucas, mas eram virgens. Quando eu disse há 5 minutos atrás que toda igreja tem loucos e prudentes, eu sei que alguém se espantou, eu sei que alguém se impactou, mas eu estou agora completando a expressão. A Bíblia chamou as loucas de virgens. E virgem é uma palavra que se usa para crente. E prostituta é uma palavra que se usa para o pecador. A Bíblia não está falando aqui de pecadores loucos, está falando de crentes loucos, porque eram loucos, mas eram virgens. Vamos falar outra vez, as 5 virgens. Loucas. Eram loucas, mas eram virgens. Agora, há uma coisa que é preciso que nós estabeleçamos agora, neste exato momento. O problema maior destas 5 loucas não é que elas fossem adúlteras, elas não eram adúlteras, porque eram virgens. O problema delas não era que elas eram mentirosas, elas eram loucas. O problema delas é que elas não eram assassinas, elas eram loucas. Por isso que este fato de ser louco era mais fácil de resolver do que os outros fatos aí. Então, estão loucas, essas 5 são loucas, mas são virgens. Agora vocês vão falar comigo a próxima reflexão. Sigo. As 5 virgens loucas eram virgens. Oh, coisa boa. Enche aí o peito aí. Eram virgens. Mas eram loucas. Você entendeu? Não é um trocadilho. É uma observação muito criteriosa. Se nós não podemos ser confrontados pela palavra de Deus, o que é que nós estamos fazendo? Se a palavra de Deus é a espada, se a palavra de Deus é o martelo, se a palavra de Deus é a lâmpada, se a palavra de Deus é o leite, se a palavra de Deus nos está dirigindo até bem pertinho dele. As 5 virgens loucas eram virgens, mas eram loucas. Há muitas pessoas dentro da casa de Deus que nunca adulteraram. É bom o povo dizer bem, que nunca adulteraram. Há muitas pessoas dentro da igreja que nunca roubaram. Amém. É para dar amém mesmo, porque esse é um milagre. Há muitas pessoas dentro da igreja que nunca assaltaram bancos. Amém. Mas são loucos. Nunca fizeram o pior que a gente pode imaginar, mas fazem loucuras. E quando nós pensamos em coisas erradas, nós pensamos nestas que eu acabei de mencionar agora. Quando nós pensamos que uma pessoa caiu da graça de Deus, e eu me recuso a imaginar que se uma pessoa comete um assassínio, Deus achou essa pessoa de virgem. Eu não aceitaria isto. Eu creio que isto seria totalmente inviável. Então os pecados não são esses pecados grotescos, esses pecados terríveis que nós achamos. Não, são coisas que nós fazemos e que ainda não influíram na nossa salvação, ainda não roubaram a certeza da nossa fé. Apesar das loucuras que fazemos, ainda tomamos ceia. Apesar da loucura que fazemos, e nós adoramos. Apesar da loucura que fazemos, nós continuamos fiéis no dízimo. Então, não estou falando esta noite dos pecados que se podem cometer, porque arranham, porque deletam, porque modificam, porque alteram o estado de virgindade do crente. Estou falando em loucuras que nós podemos cometer. A maioria das pessoas está aqui, está ansiosa para ver logo quais são estas loucuras. Sim ou não? Então eu vou falar primeiro, o crente que adora é um sábio. Eu vou usar a palavra bíblica. E você diz amém. O crente que adora é um crente prudente. O crente que louva é um crente prudente. O crente que não se afasta da casa de Deus é um crente prudente. O crente que ora pelos enfermos é um crente prudente. O crente que murmura é um louco. Então você não sabe porque a bênção de Deus saiu da sua vida. Se você nunca adulterou.
Você não sabe como foi que a bênção de Deus se afastou do seu lar, porque você não rouba, nunca roubou. Você não sabe como é que tudo onde você põe a mão não dá certo, porque você está fazendo tudo direitinho. Mas você murmura, e na hora que você começou a murmurar, você passou da fila, da lista do grupo dos prudentes, e você foi para o grupo dos loucos. Agora, você me pergunta, pastor, houve alguém na Bíblia que reconheceu que fez loucura? Porque o problema não é ser louco, o problema é que a pessoa mais difícil de reconhecer que faz loucura é o louco. E o louco está fazendo loucura e todo mundo sabe que ele é louco, menos ele. E ele está fazendo coisas que ele... Na verdade, me contaram a história do louco que encontrou, indo passando pela rua, encontrou um pintor, estava lá em cima da escada, o cidadão pintando lá em cima, pois o louco não tirou a escada. E é difícil tirar uma escada e quem... Né? Então, agora todo mundo achou aquilo uma loucura. Ele achou que tinha feito um ato de heroísmo, e se eu se aproxima, só eu sou o herói, o herói. Que herói? Olha o que eu fiz. Nós começamos a perder o nosso contato com Deus, nós começamos a perder a nossa estabilidade, nós começamos a perder o nosso equilíbrio quando nós fazemos coisas que não revelam nossa prudência, são loucura. Um dia houve um homem o nome desse homem é Labão. Labão, sogro de Jacó. Ele fez uma viagem a toda pressa, correu. Aí, e finalmente encontrou já na estrada seu genro Jacó. Jacó havia estado por vários anos servindo na casa de Labão. Um dia Jacó ficou abusado, eu estou abusado desse meu sogro. E eu estou abusado, eu não sei se o nome dele é Labão ou se é Lambão. E a verdade é que eu não quero mais ficar aqui. E saiu, e chamou toda a família desse, vamos sair, mas nós vamos sair de madrugada, nós vamos sair sem dar satisfação a ninguém. O Jacó achou que aquilo era bonito, sair de madrugada, sair sem dar satisfação a ninguém. Uma coisa terrível, e isto é que a Bíblia chama de loucura, é quando nós estamos fazendo uma coisa que nós achamos que é certo, e Deus diz, está errado. E o Labão saiu, correu, quando Labão encontrou Jacó, diz a Escritura Sagrada, eu vou mencionar para os irmãos, Gênesis capítulo, não precisa ir lá, a não ser que ponha, não sei se é o caso, Gênesis capítulo 31, versículo 28, diz assim, Jacó, tu agiste loucamente, tu não deixaste que eu beijasse as minhas filhas, tu não deixaste que eu beijasse os meus netos, tu agiste loucamente. A coisa foi tão séria. Jacó era um criminoso, diga sim ou não? Não, ele não era um criminoso. Jacó era um assassino. Jacó merecia ir para a cadeia e ser punido pela lava rápido. Não merecia. Pois bem, mas era um louco. Seja atencioso ao que você está ouvindo, para que de maneira alguma o diabo nos engane. Podemos estar fazendo 1000 coisas certas, mas há uma que nós estamos fazendo que não é certa, e Deus está dizendo, para de fazer isto, porque isto é loucura. E as loucas, a porta se fechou para elas. Elas demorou, mas um dia as portas se fecharam. Se você ler em Números capítulo 12, versículo 11, você vai encontrar ali que Arão e Miriam disseram assim, não é possível que Deus só use Moisés, isso chega a ser um absurdo. Afinal de contas, eu, por exemplo, sou mais velho que ele. Será que o Moisés não se lembra mais que quando ele era pequenino, eu ficava lá tomando conta dele? Claro que o Moisés não se lembrava. Ele era um recém-nascido. Eu não me lembro de nada naquela época. Mas será que ele não sabe que nós somos mais velhos? Arão era mais velho, Miriam era mais velha. Quem foi que disse que só ele que tem a bênção de Deus? E quando eles estavam pensando que estavam defendendo uma causa certa, Deus olhou do céu. Eu pareço estar vendo Deus comentando assim com alguns anjos, ou arcanjos, ou querubins, não sei com serafins estão num plano tão especial, acho que nem vão olhar para isso. E Deus disse, olha só, olha aqueles 2 loucos, quais? E ele está procurando no meio do arraial 2 loucos, aqueles, quem? São aquele, não, esse aqui, não Deus, esse aqui é Arão, isso aqui é Miriam, ela é profetisa, e ele é sumo sacerdote, meu filho, pode ser profetisa, pode ser sumo sacerdote, o que eles estão fazendo agora é coisa de... Você pode ser um bom crente e estar fazendo coisa de...
Davi disse: Joabe, Deus está conosco. Ô rei Davi, Deus está conosco. Chama os pessoal aí, chama. Vamos fazer o culto de ação de graças pelo crescimento da igreja, vamos. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Nós já fomos 1.000, agora já fomos 15.000, já fomos 50.000, agora nós perdemos a conta. Esse negócio de perder a conta não está certo, não. Vem cá, chama aí pessoal do IBGE. Chama aí, traz o pessoal do IBGE aqui. Eu quero que vocês contem o povo, eu quero que vocês numerem o povo. Numerar o povo é pecado? Não. Saber quantos crentes nós temos da igreja é pecado? Não. Fazer uma estatística do movimento que Deus está é pecado? Não. Agora, a loucura começa nas nossas intenções. Com que intenção estamos fazendo isso? E mandaram fazer a conta. E foi uma estatística bonita para lá, para lá, para lá e para cá, para lá e para cá, para cá. E manda dizer para o rei que nós já alcançamos 500.000. Não é possível. Manda dizer para o rei que está perto de 1 milhão. Quando a nota chegou, Davi disse: E Deus olhou para o coração de Davi e viu que Davi estava agindo como um. Numerar o povo não é uma loucura, a não ser que você numere o povo para a sua própria glória. Então nós precisamos ter muito cuidado. Você sabe que o pregador pode pregar e depois de pregar, a mensagem favorecer o povo, a mensagem trazer pessoas para a salvação, mas ele ser considerado louco, a mensagem se aproveitou, mas ele ser considerado povo, porque ele queria, na verdade, exibir-se. Ele queria, na verdade, competir. Vou mostrar ao Efigênio que eu sou o melhor orador do que ele. Acabou-se, já é um louco. Deus está dizendo esta noite, não estou falando esta noite de teologia, estou lhes falando da parábola das 10 virgens. Quem quiser que a porta esteja aberta, não faça loucuras. Eu vou pedir que você anote, 2 Samuel capítulo 24, não é preciso ir para a tela porque eu não estou dando nem o versículo, é o capítulo todo. 2 Samuel capítulo 24. Aí sabe o que foi que Davi disse? Deus, eu agi loucamente. Deus não ama as nossas loucuras, Deus não aprecia as nossas loucuras, mas eu tenho uma notícia muito boa. A situação começa a melhorar para o louco, primeiro, no dia que ele reconhece que foi um louco. Segundo, um dia que ele confessa que agiu loucamente, no que ele diz: Deus, só tu podes apagar a loucura. Quando você lê o Salmo 23, você nunca se lembra do pecado de Davi. Você nunca se lembra que Davi numerou o povo erradamente. Você nunca se lembra que Davi agiu loucamente, porque Deus apaga a nossa loucura. Deus é uma palavra de esperança, é uma palavra de esperança, é uma palavra de esperança. Eu não estou pregando esta noite, eu nunca prego para paredes, eu não prego para esse... Eu não prego para essa tela, eu estou pregando para você que precisa parar de ser louco. Eu vou ler o versículo da Bíblia. 2 Crônicas, capítulo número 16, versículo 9. Escute bem. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisto, pois, procedeste loucamente. Agora, acabei de dizer que se a pessoa comete uma loucura e se arrepende, se a pessoa comete uma loucura e confessa, o que vai acontecer? Deus vai perdoar. E perdoando, apaga. E apagando, acabou. Se não tem consequência. E se não arrepender? Agora o versículo é forte. Vou repetir. Procedeste loucamente. E por isso, só porque tu procedeste loucamente, tu vais experimentar o seguinte. Repita, pois, minha igreja. Desde agora haverá guerras contra ti. Isso aqui não é com Davi, isso aqui é com o rei Asa.
E quando ele a história do rei Asa, que rei, que coisa linda, que reforma espiritual, que avivamento, que coisa bonita que Deus fez com a gente. Deus nos abençoa, 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 abençoa. Um dia a gente age loucamente. E Asa cometeu uma loucura. Você tem ideia, se você conhece a Bíblia, eu imagino, eu acredito piamente que você conhece, você sabe o que foi que Asa fez? Asa não roubou. Asa não adulterou. Asa não fez nada disso que nós achamos que são os pecados que estão incomodando mais a Deus. Sabe o que foi que Asa fez? Asa precisou de ir a uma guerra. E quando ele decidiu ir à guerra, ele fez uma aliança com o rei da Síria. Ele fez uma aliança com os pecadores. E quando ele fez uma aliança com os pecadores, Deus disse: porque tu não confiaste em mim, porque tu não confiaste em Deus, porque tu não creste no meu braço que abençoa, tu vais sofrer o braço dos inimigos que vão fazer guerra contra ti. Eu quero dizer com muito temor a Deus que algumas pessoas estão experimentando guerras e guerras e guerras. É uma guerra, o vizinho em guerra, o filho em guerra, o cunhado em guerra, a sogra guerreando, a nora, e que é isso? É porque você agiu loucamente de alguma forma e você não voltou para dizer: Deus, eu agi loucamente, eu faço como Davi, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Quem pode glorificar o nome precioso do Senhor? Eu já vou passar, eu já estou na quinta reflexão, você nem está percebendo, eu já estou na quinta reflexão, são só 8, mas eu vou lhe dar palavras muito preciosas. Estas são preciosas, mas são fortes. Agora as outras são maravilhosas e mais fortes. Muito bem, eu vou lhe dizer o seguinte: desarme-se. Fique bem à vontade. Não fique estressado na presença de Deus. Fique tranquilo, desarme, fique tranquilo. Deixe Deus trabalhar. Escute a palavra com serenidade. Você não pode agir loucamente. Se você trabalha fora e o seu patrão diz: olha, vai chegar o pessoal do imposto de renda vai chegar aí e eu vou tirar férias, eu vou sair. E se eles chegarem, você esconda isso, esconda isso, esconda isso, esconda aquilo. Diga isso, não diga isso, não diga aquilo. Isso parece que você, como um funcionário, você tem que obedecer àquela pessoa. Aí você obedece. Tudo bem. Então, salvou a situação, não houve aquela multa louca que era para aplicarem. E você continua a mesma pessoa. Daqui a pouco você tem uma dor de cabeça que não passa. Mas não passa, não adianta. Você toma até... Aqui no Brasil chama-se Tilenol. Você toma até Tilenol, você toma tudo, porque Cibalena já não resolve mais, né, doutor Humberto? Você toma tudo e a dor de cabeça não passa. E eu só vou falar isto... Meu filho, não é o teu caso, não, graças a Deus. Mas eu só vou falar isto agora da parte de Deus, porque eu estou recebendo dele. Algumas pessoas têm uma dor de cabeça que nunca passa, não tem remédio que passa, porque é espiritual. É porque você agiu loucamente. Ela vai passar no dia que você disser: Deus, eu me arrependo. Você trabalha numa firma aí, você tem o seu chefe. E você tem o seu chefe. Mas o seu chefe está ali oprimindo. Se eu não aguento mais. E outra coisa, seu chefe está muito forte. Aí você o que faz? Você vai lá numa loja de eletrônicos. Você vai lá e compra um gravador. Aí você põe o gravador no bolso e leva para a loja, leva para o seu trabalho, leva para a sua firma. E você vai ter uma conversa com o seu chefe. Aí antes de você ter a conversa com o chefe, você vai no banheiro e liga o seu gravador e vai conversar com o chefe. Porque você sabe que ele vai dizer alguma coisa que vai ser ilegal, você sabe que ele vai dizer alguma coisa que vai ser falso. Aí você pega, quando termina tudo, você vai para casa e diz: estou pronto, agora eu posso ir ao tribunal ao Ministério do Trabalho, e você vai, e talvez até você ganhe a causa, e você leva aquela gravação, você leva a prova. Aliás, por falar em prova, até me lembro, parece que no princípio eu falei, né, que Deus não quer saber de prova, Deus quer saber de testemunha. Aí você apresenta as provas, e a prova que você tem é uma prova ilícita, é uma prova ilegítima. Meu irmão e minha irmã, você não é o ímpio para proceder como ímpio. Você está agindo
loucamente. Deus olha para você e diz assim: aquele ali já esteve do lado das prudentes, agora está do lado das loucas. Isso, obrigado. Agora está do lado das loucas. Eu estou falando de uma pessoa que faz isto com seu chefe de trabalho. Mas imagina uma pessoa que está desgostosa com seu professor da escola dominical, está desgostosa com seu professor da escola. É desgostoso. Aí vai para a escola dominical e vou pegar esse professor de escola dominical. Vou pegar, e leva o seu gravadorzinho escondido. E deixa eu dizer uma coisa: o gravador que você comprou não é para transformar você em louco. Esse gravador que você tem não é para transformar você em louco. A porta vai se fechar para você. Aprenda a depender de Deus em todas as coisas. Eu não estou falando esta noite para as paredes. E a partir deste momento existem consciências que vão começar a ficar ardendo e doendo, feridas. Se você foi falar com seu pastor e levou um gravador, você está em pecado, louco. Se você está juntando provas contra quem quer que seja, pode ser contra o seu pastor, pode ser contra o evangelista, pode ser contra quem quer que seja, está juntando essas provas, está juntando essa qualidade de provas, você é um louco. Você diz: pastor, o senhor fazia tempo que não vinha aqui, o senhor veio para pregar esta mensagem. Não, eu vim falar o que Deus me ordenou que fosse. Pastor Ezequias, por espécie de gentileza, você fica de pé. Você sabe quando uma pessoa tem a autoridade de Deus? Sabe ou não sabe? Sabe ou não sabe? E ela está comigo esta noite. Pastor Ezequias, eu vou lhe pedir em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando as pessoas vierem para confessar a sua loucura, perdoe. Agora, se não confessarem, espere o fim dessas pessoas. Eu vou ler um texto da Bíblia. Se você quiser pôr aí, pode, querido. É ele ou ela que está cuidando disto? Ela. E isto, Espírito, desperta a gente. Provérbios 30 e 32. Se procedeste loucamente, exaltando-te, e se planejaste o mal, leva a mão à boca. Quer dizer, para de falar. Na sua opinião, eu vim aqui trazer maldição sobre alguém? Na sua opinião, eu vim trazer uma mensagem de condenação? Não, eu vim trazer um escape. Eu vim trazer um escape esta noite. Agora, se você souber o que é que tem para frente, eu acho que é melhor eu falar logo. É melhor falar logo. Eu vou lhe trazer a próxima reflexão. Repita após mim. Não basta ter lâmpadas. É preciso ter azeite. Quantas eram as virgens? Quantas tinham lâmpadas? O problema não é a tua lâmpada. O problema é o azeite que tu tens na lâmpada. Quando você olha as 10 virgens no versículo 1, são todas iguais. Quando você olha no versículo 2, 3, 4, estão todas iguais. Mas quando falaram assim, aí o esposo vem, e quando o toque da trombeta ecoar, que se verá a diferença entre virgens e virgens. Não basta ter lâmpadas, é preciso ter azeite. Agora, ainda há uma coisa no ar. Pastor, o senhor está falando sobre loucuras periféricas. O senhor está falando sobre loucuras de outras pessoas. E qual foi a loucura das virgens loucas? Ainda parece que é preciso esclarecer. Qual foi a loucura das virgens loucas? A loucura das virgens loucas foi só esta. Importaram-se com as lâmpadas, mas não se importaram com o azeite.
Importaram-se com as lâmpadas. Eram loucas, mas tinham lâmpadas. Eram loucas, mas eram virgens. Eram loucas, mas, agora escute o que eu vou dizer. Eram loucas, porque não tinham azeite. Eu estou olhando para este público maravilhoso que está aqui, povo de Deus, que veio ser alimentado. E dependendo do cardápio que Deus dá, a gente pode comer tanto lasanha quanto mocotó. A verdade é que esta noite eu estou dizendo o seguinte: a coisa mais importante na sua vida não é sua lâmpada, é o que está dentro dela. A coisa mais importante nessa vida não é a lâmpada que você tem, é o azeite que está nela. É o azeite que está nela. Povo de Deus, Igreja Missionária Canaã no Recife e todo o povo que me assiste agora pela internet em qualquer parte deste mundo, Deus está dizendo: faz favor, meu filho, minha filha, dá uma olhada na tua lâmpada, porque se não tiver azeite, tu és o louco. Pastor, eu sou batizado com o Espírito Santo. Se você é batizado com o Espírito Santo, aleluia. Agora, se não tiver azeite, é um louco. É um batizado com o Espírito Santo e louco. Pastor, só diácono nesta igreja. Se não tiver azeite, é um diácono louco. A força da nossa vida nesta noite está no azeite que nós temos. O prestígio da nossa vida diante de Deus esta noite se baseia no azeite que nós temos. Antes que este culto termine, Deus abre as torneiras e vai despejar azeite. E vai despejar azeite, e vai despejar azeite. Quantas pessoas aqui têm veículos motorizados? Digam: eu tenho. É uma benção, meu irmão. Uma benção. Muita gente tem. Eu vi daqui, quem foi que falou? Carro você tem? Vem cá, meu filho. Você tem carro? O carro tem motor? Qual é a parte mais importante do teu carro? Fala sim ou não. É o volante? A parte mais importante do teu carro é o volante? Não. É o freio? Não. É o assento? É o pneu? O capô? Então fala logo qual é. É o motor. A parte mais importante do carro é o motor ou não é? Agora, querido, qual é a parte mais importante no motor? É o óleo. Um carro 0 quilômetro, se não tiver azeite, é um carro louco. Eu não quero saber quantos anos você tem. Você pode ser 0 quilômetro. E você pode ser o Mitsubishi 2018, que você comprou por antecipação. Se você usar o Mitsubishi 2018 sem óleo, você é um louco. Este é o problema que precisa ser resolvido na igreja do Senhor a nível mundial, a nível universal, a nível global. Há muitos crentes insistindo em viver com o motor sem azeite, sem óleo. Deixa eu te dizer uma coisa, eu não estou te amaldiçoando, eu estou te avisando, vai fundir o motor. A gente usa uma palavra muito simples, é muito popular. Como é que é? O motor bateu. Motor bateu. Quanto custa no Recife? Vamos escolher um carro aí. Escolhe um carro aí, um carro. Eu estou meio desatualizado com as marcas. Escolhe um carro qualquer, não é desses melhores. Não. Também não traz Fusca. Não. Gol, quem é que está falando de Gol? Não, negócio de futebol não, eu quero. Corolla, muito bem, Corolla. Ok, muito bem. Quanto custa abastecer um Corolla de óleo? Mudar o óleo. Quanto custa? Faz o carro. São cinco latas. São 5 latas. Quanto custa uma lata? 300, total R$300. Ok, você não abasteceu, você não mudou, você não cuidou. Você viu que está começando a se ratear. Não, ainda dá mais 200 mil quilômetros. Ok, vai. Daqui a pouco, o que é que acontece? Acaba tudo, o motor bate. Quanto custa o novo motor de um Corolla? R$300?
Se você não corrigir os seus problemas hoje, enquanto é apenas uma lata de óleo, amanhã você vai precisar um motor novo. E esta noite não é para mudar motor. Esta noite não é para mudar motor, é só para mudar o óleo. Diga: minha vida é meu carro, meu motor é meu coração. A coisa mais importante na minha vida, no meu carro, no meu motor, no meu coração, é o azeite. Quando Deus for fazer milagre no seu carro, estou falando linguagem espiritual. Quando Deus for fazer milagre no seu carro, não é milagre no pneu, não. Você não vê um milagre de pneu. Eu estou falando uma linguagem espiritual. Quando Deus for fazer milagre no seu carro, não vai fazer milagre na cobertura do carro, no assento do carro. Deus faz milagres no azeite. O projeto de Deus para fazer milagre na sua vida tem por base o azeite. Elias, vai à casa da viúva e pede ela que faça um bolo, e ela vai dizer que não tem mais azeite nem farinha. Diga ela para fazer, porque o pouco azeite que ela tem, eu vou multiplicar. Agora eu vou começar a dar notícias boas. Se você está decidido a aumentar o seu azeite, então esta noite Deus vai fazer multiplicação de azeite. Agora, se você ler a Bíblia muito rapidamente e passar em 1 Reis, e você não se der conta do milagre de Deus fez com Elias, e não vai devagar. Em 2 Reis, é impressionante. Eliseu vai na casa da viúva, ela está sofrida, ela está em angústia, vai lá depressa. E o que é que eu vou fazer? Vai lá, porque acabou quase tudo na casa da viúva. Responde-me, por favor. Nós somos brasileiros. Na casa daquela viúva havia feijão, arroz, bife, carne, peixe, arrozinho, carne de sol, tocinhozinho, banha, não tem mais nada. O que havia? Ovo? O que havia? Um pouquinho de azeite. Olhe para mim, você está olhando. Deixa eu dizer uma coisa: se você não tiver mais nada, mas você tiver azeite, você tem a matéria-prima do milagre. Fala comigo aí, igreja. A matéria-prima do milagre se chama óleo de coco, banha de porco, margarina, arroz. Como é que se chama? Nunca Deus vai chamar de louco a pessoa que está cuidando de aumentar o seu azeite. E o grande problema, a loucura daquelas virgens, a loucura delas foi não se preocuparem com azeite. Como é que você, com 20 anos de crente, está aceitando viver esta vida? Você aceitou Jesus faz 20 anos, com 3 meses de crente, você foi batizado com o Espírito Santo, e Jesus lhe abriu a mente, e você começou a ler a Bíblia, e você começou a ganhar. Que foi que aconteceu com a tua vida, que agora tu não falas mais em língua? É porque teu azeite está no fim, Se tu não cuidares de melhorar o nível do azeite, tu és um louco. Para que serve o azeite? Azeite e óleo na Bíblia é a mesma coisa. Para que serve o azeite? Por que é que eu tenho que ter azeite na minha vida? Só completem para não precisar alongar. O azeite serve para alimento. Só repitam, por favor. O azeite serve para alimento. Se melhorarem aí vai ser lindo. Vai se ouvir mesmo em Garanhuns. Muito bem, digam lá, o azeite serve para alimento. Esta fome que você está tendo é por falta de azeite. O azeite serve para perfumar. O povo deixou de se aproximar de você porque o perfume acabou. Toda pessoa que tem unção atrai. Toda pessoa que tem unção atrai. Toda pessoa que tem unção atrai.
Os sinceros e maduros não querem mais conversa com você. Dá uma olhadinha, só encosta, só se reúne para conversar com você, fofoqueiro. Só se reúne para conversar com você quem está desgostoso. Só se reúne para conversar com você quem tem reclamação. Está tudo cheirando mal. E a razão única é porque não tem mais azeite. Quando o azeite voltar, todo mundo vai de novo dizer, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Mas por que você está pedindo oração? Porque eu estou vendo aí, o teu cárter está cheio. Eu estou vendo você ter azeite. Grande milagre que Deus vai fazer esta noite nas nossas vidas é que quando este culto terminar, ninguém vai sair de motor acabando o azeite. Vai ser uma coisa tremenda, o azeite vai multiplicar, o azeite vai multiplicar, o azeite vai multiplicar. Azeite serve para lubrificar. Outra vez. Tem pessoas que... Como é seu nome? É Júnior. Júnior, prazer, tudo bem? Como é que está as coisas? Mais ou menos. Vai pra lá, rapaz. Negócio de mais ou menos. Fica. Põe óleo aqui, Jesus. Lubrifica aqui. Lubrifica aqui. Como é que está, irmão? Maravilhoso. Lubrificou. Se tu queres que a tua vida tenha sucesso, deixa o azeite no Espírito lubrificar a tua boca, lubrificar a tua língua, lubrificar a tua mente, lubrificar teus pensamentos. Eu vim trazer esta mensagem nesta noite só por uma razão. Porque a vinda do Senhor está próxima. Porque a vinda do Senhor está próxima. Porque a vinda do Senhor está próxima. Agora repitam, que eu já vou passar adiante para concluir. Azeite serve para alimento. Azeite serve para perfume. Azeite serve para lubrificação. Deixa eu dizer mais 3 coisas. Azeite serve para honrar. Azeite serve para honrar. Aquela mulher despejou perfume em Jesus. E Jesus disse que aquele perfume seria guardado para a sepultura. E porque aquilo não era azeite. Mas olha a palavra que a Bíblia diz. Aquela mulher ungiu Jesus. O que azeite faz? Unção. Então a unção pode ser de azeite, pode ser perfume. Agora, se é unção, você está honrando. Toda pessoa que tem azeite, toda pessoa que tem azeite, toda pessoa que tem azeite, sabe honrar. Sabe honrar. Sabe honrar. Agora, 2 últimas coisas que eu quero mencionar esta noite a respeito deste azeite. É que o azeite serve para ungir. E, finalmente, o azeite serve para sarar feridas. Quando aquele homem, o publicano, encontrou aquele moribundo na estrada que desce de Jerusalém para Jericó, diz a Escritura Sagrada que ele atou-lhe as feridas com azeite e... Quem se lembra? Fala forte, quem é? Quem foi que falou? Fica de pé, meu santo. O senhor falou azeite e vinho. O senhor me faz um favor, que de quando terminar o culto, falar com o pastor Ersa, pega um CD, um DVD para o irmão. Quem acerta uma pergunta dessa assim merece um prêmio. Sabe como foi que o publicano atou as feridas do transeunte, do moribundo, com azeite? Todo mundo saberá se você é ungido. Se você estiver trabalhando para sarar as feridas. Não ande com um canivetezinho. Para que esse canivete? É porque quando encontrar a ferida, vai... Não faça isso. Há pessoas que são especialistas em mexer nas feridas. Há pessoas que são especialistas em fazer de uma ferida uma cratera. Da cratera um vulcão. Do vulcão um inferno. Tem azeite na mão e saia curando feridas. Espiritualmente nós vamos fazer um gesto agora, espiritual, mas o espiritual se reflete no visível. Diga, Senhor, eu tenho azeite para sarar as feridas, mas eu quero mais azeite para sarar mais feridas. Oh, aleluia, 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 aleluia. Bendito seja o nome do Senhor.
Povo de Deus, não anda esse azeite, não anda esse azeite, não anda esse azeite. Se eu perguntar para os irmãos desses homens mais conhecidos da Bíblia, os 5 mais problemáticos, sem dúvida alguma você vai dizer Jacó. Todo mundo, quando fala em crente problemático, põe Jacó no meio. Jacó é problemático. Jacó tem uma facilidade de escamotear. Jacó tem uma facilidade de... Ai, meu Deus. Chantagens, tudo. E a Bíblia diz assim, amei a Jacó. Tem crente que fica numa dúvida imensa. Pastor Ezequias, me ajuda. Como é que Jacó faz essa lambança toda e de dizer amei a Jacó, amei a Jacó? Oh, Deus. Como é que o irmão dele fez aquela proposta indecorosa e ele aceitou na hora, trocou tudo. E agora? E Deus diz amei a Jacó. Você sabe como foi que Jacó conquistou a simpatia de Deus? Você sabe como foi que Jacó conseguiu fazer com que Deus esquecesse uma multidão de coisas? Quando Jacó saiu de casa, fugido, para não ser espancado e quem sabe morto pelo irmão, foi embora. Jacó disse, deixe-me imaginar assim, situar, dramatizar. Viu, Jonas? Jacó disse, eu vou levar umas sandálias. Justo, tem que ter sandália. Vai andar descalço viajando. Eu vou levar umas peças de uva. Pouca para não pesar muito. Eu vou levar... Pasta de dente já tinha naquele tempo? Muito bem. Eu vou levar. E Jacó fez uma mochilazinha e levou. Não dá para acreditar o que foi que Jacó pôs naquela mochila. Não dá, porque você não entende por quê. Aí Jacó deita-se, cabeça sobre a pedra, tem um sonho. Quando ele tem aquele sonho da escada, os anjos subindo, descendo, quando Deus fala que isso aqui é a casa de Deus, e se é a casa de Deus, onde Deus está, tem que haver demonstração de azeite. Jacó vai lá na mochila. Jacó, para que você levou esse azeite? E eu vejo hoje Deus dizendo, Jacó tem 1000 defeitos, mas eu disse, amei a Jacó, porque no meio desses defeitos todos Jacó tinha uma coisa, ele andava com azeite. E se ele andava com azeite, agora use, adapta a mensagem. E se ele andava com azeite, não era louco. Então você vai dizer muitas coisas sobre Jacó. Jacó era isto, Jacó era isso, Jacó era isto, Jacó era isso. Mas você nunca vai dizer que era louco. Sabe por quê? Porque os loucos são os que não andam com azeite. Se Jacó andava com azeite, era muito fraco, mas não era louco. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus? Agora eu quero pedir que você só repita o que eu vou lhe dizer e depois se considere. As virgens loucas encontraram azeite. Quem acha que isso é uma notícia boa, diga eu acho. Pois não ache não. As loucas disseram, o pastor Joel tem uma mensagem muito bonita sobre essa parte. Dá-nos o vosso azeite. Mas não era o meu assunto hoje, dá-nos o vosso azeite. Quando disseram, o noivo vem, o esposo chegou, aí elas, todo mundo, dá-nos o vosso azeite. Eu não quero tocar nesse assunto. Mas a Bíblia diz que as prudentes disseram, se nós dermos do nosso, nem nós e nem vocês vão ter azeite. E disse assim, vão comprar azeite. E elas foram comprar azeite. Elas foram comprar azeite. E conseguiram. Parece que é uma notícia boa. Parece. As virgens loucas foram comprar azeite. Parece uma notícia boa. As virgens loucas conseguiram azeite. Parece uma notícia boa. Mas onde é que está o mal? A má notícia, a triste notícia. Mas as loucas conseguiram azeite tarde demais. Deus trouxe esta noite de terça-feira esta palavra para você não conseguir azeite tarde demais. Deus trouxe esta palavra para você nesta noite, para você não conseguir azeite tarde demais. Você pode glorificar a Deus? E agora eu vou concluir. A última reflexão que eu vou lhes dar. Quando Deus me deu esta palavra, Ele me impactou com o último ponto. Porque
não há humilhação para mim confessar para os irmãos que eu nunca havia pensado no que eu vou falar aqui agora. Não. Esses outros pontos que passaram, eu já pensei neles. Não preguei, mas já pensei. Agora, a última coisa que Deus me disse. E agora eu quero deixar para todos os irmãos. Qualquer que seja a sua concepção do culto desta noite. Mas eu quero dizer uma coisa. Está fazendo bem a tanta gente. Está ajudando tanta gente. E quando eu digo tanta gente, eu também me incluo. Está fazendo bem em mim também. Escute-me. O túmulo vazio aconteceu depois de quê? Do Calvário. O Calvário aconteceu depois de quê? Quem acertar esta pergunta descobriu a pérola. O túmulo vazio aconteceu depois da cruz. A cruz aconteceu depois de quê? Ô, pastor Eros, o senhor está inspirado. Fica com o DVD. Fica de pé, rapaz. O que foi que não, fica de pé. O que foi que aconteceu antes do Calvário? Getsemane. Eu quero pedir que o povo diga Getsemane. Jesus não foi à cruz sem passar pelo Getsemane. Gatchamain, como eles chamam, Gatchamain. Jesus não foi à cruz sem passar pelo Getsemane. Por que foi que Jesus teve que passar pelo Getsemane? A Bíblia, eu quero lhe falar duas coisas sobre Jesus no Getsemane. A agonia que Jesus sentiu no Getsemane foi a maior agonia que ele sentiu, até que chegou à cruz. Nós queremos cruz sem Getsemane. Nós não vamos suportar a cruz. Você sabe o que quer dizer a palavra Getsemane? Prensa de azeite. Prensa de azeite. Era o lagar, e eles punham aquelas frutas todas, aquelas amendoazinhas todas, e exprimia, ia saindo o quê? Ia saindo azeite. É uma linguagem simbólica, mas é uma linguagem espiritual. Ninguém pode ir à cruz se não pegar primeiro o azeite do Getsemane. Ninguém pode ir. E sabe qual foi o problema dos discípulos? Porque foi que ainda foi difícil para eles, porque eles não provaram do Getsemane. Eles dormiram no Getsemane e por isso eles não pegaram o azeite. Você viu o que as loucas fizeram? Elas esqueceram, elas não compraram, elas não tinham azeite. A Bíblia diz que a alma de Jesus ficou triste. Ele ficou em completa angústia. E ele está no lugar da prensa. Ele está no lugar da prensa, onde o azeite está jorrando. Quando Jesus foi à cruz, o diabo quis fazê-lo descer. Se tu és filho de Deus, lança-te da cruz e salva-te a ti mesmo e a nós. Disseram os dois ladrões. Um disse enquanto não havia sido salvo. Aí Jesus começou. Primeira coisa que Jesus fez quando estava na cruz. Primeira coisa que Jesus falou quando ele estava na cruz. Quem se lembra? Primeira palavra. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Você sabe, irmã, porque foi que Jesus começou na cruz, o episódio da cruz, oferecendo perdão, porque toda pessoa que passa pelo Getsemane tem uma fonte de perdão no coração. Você sabe por que foi que Jesus... Você imagina as dores lancinantes que Jesus se vê? Era uma hora de murmurar, era uma hora de... Seu desgraçado, vocês vão ver, o inferno espera vocês. Só diz isto quem tem outra rota. Jesus diz, Pai, eu já passei no Getsemane. Eu estou ungido, eu estou azeitado. Perdoa. Só perdoa espontaneamente quem tem o azeite do Getsemane. Eu quero pedir a você nesta noite que diga a Deus, que peça a Deus, que a sua experiência do Calvário não exclua a experiência do Getsemane. Eu quero pedir que você não aceite uma salvação. A gente prega, a salvação é de graça. A salvação é de graça. Não tem que pagar nada. Não tem que fazer nada. Jesus fez tudo. Mas tem só uma coisa. Quando você for caminhando para a cruz, dá uma paradinha no... Como é que é? Dá uma paradinha onde? Dá uma paradinha onde? No Getsemane. O que é
Pergunte para mim, o que é que se faz no Getsemane? Pastor, o que é que se faz no Getsemane? Eu vou falar porque você está me perguntando. Duas coisas. Se você descobrir que no Getsemane o azeite está velho, o Getsemane tem um azeite novo. Sabe como se chama esta reunião nossa esta noite? Esta reunião para a qual Deus nos trouxe? É a reunião da troca de azeite. Se você está com azeite tão novinho, tão bonzinho, não, pastor, se eu troquei a semana passada, fique lá no seu lugar. Agora, se você acha que deve trocar azeite, daqui a pouco eu vou lhe convidar para você vir aqui à frente. Deus vai trocar o nosso azeite. Deus vai trocar. Eu não estou pedindo simplesmente que Deus complete o nosso azeite. Gasolina se completa. Agora, azeite não é muito bom completar, não. Você não sabe que tipo é que está lá? Vai pôr um diferente do outro? Diga. Se você precisa de uma troca de azeite, fala bem baixinho para ninguém ficar sabendo. Eu desejo uma troca de azeite. O que é que a troca de azeite faz? Eu termino aqui. Para que serve o Getsemane? Quando Jesus agonizou no Getsemane, diante da prensa do lagar, diante da prensa de azeite, Jesus disse: Pai, é duro, Pai. É pesado, Pai. Estou vendo tudo. Mas eu vou te pedir uma coisa. Troca a minha vontade pela tua. Pastor, minha vontade é punir. A de Deus é anistiar. A tua vontade é pisar. A de Deus é levantar. A tua vontade é sufocar. A de Deus é liberar. Nós vemos esta noite aqui. Não estou falando 1, 2, 3, 4, não. Somos todos nós mesmos. Todos. Nós vemos esta noite aqui para pedir a Deus que troque as nossas vontades. Não se troca a vontade na cruz. Quando ele foi à cruz, ele já foi com a vontade nova. Quando ele foi à cruz, ele já foi com outra vontade. Pai, eu estou aqui com o meu tanque de óleo aqui. Não está vazio, não, está cheio. Mas essa vontade aqui é minha. Tá esquisito, o negócio está esquisito, está feio. É o suficiente. Mas não se faça minha. Quando Jesus disse, não se faça minha, ele fez assim. Ele tirou o óleo antigo e disse, faça-se a tua. Aí Deus pôs um óleo novo. O que quer dizer esta noite? E toda a mensagem se resume numa palavra que eu vou dizer agora. Nós viemos aqui esta noite para sair com óleo novo. Nós viemos aqui esta noite para trocar a nossa vontade pela vontade de Deus. Nós viemos aqui esta noite para dizer a Deus que nós abrimos mão dos nossos propósitos em favor dos dele. Nós viemos aqui esta noite dizer que nós abrimos mão dos nossos sonhos em favor dos seus projetos. Eu não digo dos sonhos dele, porque eu não consigo encontrar na Bíblia Deus sonhando, e muito menos dormindo. Mas eu digo, Deus, nós viemos trocar os nossos sonhos pelos propósitos de Deus. Se você está desejando no seu coração alguma coisa que não coincida com a vontade de Deus, este é o Getsemane. Abra mão disto. E Deus vai realizar a sua santa vontade. E eu anuncio nesta noite um tempo de vitória para todos nós. Eu gostaria que o senhor, como pastor desta igreja, soubesse. Chegou o tempo em que vão começar a se cumprir com força as promessas que estão na prateleira. Para esta igreja, e são muitos. Não, pastor, já está cumprido. Não, isso aqui é só uma ideia do que Deus quer fazer. E por que é que Deus não fez ainda aquilo que a gente sonha? E por quê? Porque você ainda não passou pelo Getsemane. Nós chegamos ao Getsemane. Que dia é hoje no calendário? 2 de quê? De quê?
Anota esta data em algum lugar, no teu smartphone, em algum lugar, no teu notebook, no teu papel, nota, porque nesta data nós atravessamos o Getsemane, que não é fácil, que é difícil, e em seguida a vontade não será mais a nossa, o desejo não será mais o nosso, os propósitos não serão mais o nosso. Há alguma pessoa nesta noite que quer trocar o óleo? Alguma pessoa nesta noite que quer trocar a sua vontade pela de Deus? Alguma pessoa esta noite que quer abrir mão dos seus projetos em favor dos de Deus? Levante o seu lugar, venha aqui à frente, porque vai haver troca de óleo agora. Se alguma pessoa quer esta troca de óleo espiritual na sua vida, a Bíblia Sagrada diz que as virgens loucas a respeito das virgens, e fechou-se a porta. É um privilégio para mim esta noite dizer que a porta está aberta, que a porta está aberta, que a porta está aberta. Vocês são do louvor, não é? E é o momento de cantar. Vocês concordam com uma coisa que eu vou pedir? Venham trocar o óleo primeiro. Obrigado, filhos. Ovelha é outra coisa, né? Como é o nome desse rapaz aí? Meu teu nome? Você está diferente, mas é você. Leandro, nós vamos trocar óleo. Nós vamos trocar óleo. O povo está vindo. O povo está vindo. Se você me ouve agora através da internet, está sendo transmitido aí, e você quer trocar o óleo, o fretista está aí. Espírito Santo. Se você reconhece que você tinha alguns planos, vou mudar de igreja, porque o negócio está assim meio esquisito. Entregue esta vontade, depõe esta vontade aos pés do Senhor e recebe o óleo novo. E recebe o óleo novo. Se você, vou deixar a igreja porque não aguento mais, não dá. Ei, maravilha! Sem exceção, eu declaro em nome da Trindade Santíssima, Augusta, Divina, Poderosa e Maravilhosa, eu declaro, em nome dessa Trindade, nós sairemos com óleo novo nesta noite. Onde está o pastor da igreja? Eu quero lhe avisar que Deus estará levantando nesta noite pessoas que vão receber o dom de profecia. Porque isso aí só profetiza quem tem óleo novo. Eu quero declarar que dentro de 2 minutos, algumas pessoas que estavam encalhadas e não conseguiam falar línguas, mas o óleo novo vai fazer falar. Agora escute, esse óleo que Deus está te dando não é para os outros. É para você. E se aparecer uma virgem louca pedindo óleo para você, não seja louco de dar o óleo. Vá comprar, vá no Getsemane, que eu já passei por lá. Nós passamos pelo Getsemane, passamos pelo Calvário. Onde nós estamos agora? No Pentecoste, no Pentecoste, no Pentecoste. Põe a mão no seu coração, meu querido, minha querida. Há uma unção de Deus neste lugar, há uma unção de Deus neste lugar. Eu quero pedir ao pastor Ezequias, a gente ele está aqui. Eu quero pedir ao pastor, onde está o pastor Valdir? Eu quero pedir ao senhor a gentileza de estar aqui em cima. Eu quero pedir ao pastor Nemésio, onde está o pastor Nemésio? A gente ele está aqui em cima. Muito bem, muito obrigado. Esses 3 pastores. Quanto tempo você tem de crente, meu filho? Não, de crente. De idade você tem quanto? 21. Tem 21. Nasceu crente. Eu tenho 76 de idade. Mas eu só conto 66 de crente. Porque 2 anos, meu filho. Deixa eu abençoe. Deixa isso. O que eu quero dizer é que está vindo óleo novo para a tua vida. Gabriel. Está vindo óleo novo para a tua vida. Está vindo óleo novo para a tua vida.
Põe a mão no seu coração, por favor. Eu não posso fazer uma oração por você. Eu queria pedir que o pastor Jorge estivesse aqui em cima, por favor. Eu não posso fazer uma oração por você. Não posso. Troca de óleo é individual. Eu não posso trocar o seu óleo no meu carro. Isso é indecência, né? Vocês que estão mais para lá e não puderam chegar, o fretista vai lá. Eu declaro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que a operação de Deus já começou. Comece a falar em outras línguas. Comece a adorar, comece a glorificar. Comece. Tu tens um propósito para esta vida. Deus troca o óleo agora. Recebe uma unção especial. A troca de óleo começou. Há uma unção do Espírito que domina esta casa, que preenche cada centímetro quadrado desta casa. Pastor Nemésio, nós pastores também precisamos de óleo novo. Receba! Nunca mais haverá acusação contra ti de loucura nada. Óleo novo. Glória a Deus. Você está orando ainda, continue a orar. Deus está mudando óleo. O rabacassuri andaralash. Eu declaro que há um óleo novo que repousa sobre a tua vida e o teu depósito estará cheio. Levantem suas mãos agora em nome de Jesus. Mas eu quero pedir que você, acho que as paredes aqui nos blindam, né? Não tem perigo não. Antigamente tinha, ainda tem perigo ali? Com o vizinho dali não. Grite: Deus, para desespero do inferno e para a glória do teu nome, eu declaro que saio daqui nesta noite com óleo novo e completo. Aplauda ao Senhor.